Rabdomyosarcoma alveolar pela técnica de Fish. Integrantes: Beatriz Ribeiro, Cristina Coyunjan, Isabelle Argentino, Marcela Batista e Natália Bottini. Rabdomyosarcoma é um tumor de tecidos moles, mais comum na infância, onde aproximadamente 25% das crianças apresentam doença metastática ao diagnóstico. E principais locais de acometimento são pulmões, medula óssea, ossos e linfonodos. Os principais subtipos para essa doença se diferem nas manifestações clínicas e biológicas: o rabdomyosarcoma alveolar, RMSA, e o rabdomyosarcoma embrionário, RMSE. O rabdomyosarcoma mais comum em crianças e adolescentes desenvolve-se nos músculos ligados aos ossos. A musculatura esquelética começa a se formar no embrião por volta da 7ª semana após a fertilização, quando se formam os rabdomioblastos, que vão dar origem aos músculos. São essas células que podem se tornar malignas e dar origem ao câncer, formando pequenos espaços ocos na musculatura, mais comum em músculos do tórax, braços e pernas. 85% do rabdomyosarcoma ocorre em crianças e adolescentes. Esse câncer, porém, pode surgir em qualquer parte do corpo, mesmo naquelas que normalmente não há músculos esqueléticos. Tumores embrionários e alveolares podem ser distinguidos com base nas alterações cromossômicas estruturais. Para o rabdomyosarcoma alveolar, em 80% dos casos, há translocações cromossômicas envolvendo o gene FOXO1, com aumento na expressão dos genes quiméricos PAX3 FOXO1 e PAX7 FOXO1. Os produtos proteicos de ambos os genes de fusão parecem agir como ativadores de transcrição. Os esforços para identificar os genes envolvidos nas translocações específicas de tumor no rabdomyosarcoma alveolar têm levado ao desenvolvimento de diagnósticos moleculares altamente específicos e sensíveis. Os genes de fusão podem ser detectados por análise citogenética molecular, que é a técnica de Fish, hibridização in situ por fluorescência, e por reação em cadeia de polimerase, após a transcrição reversa, RT-PCR. O método de RT-PCR detecta moléculas de RNA mensageiro quimérico nos tumores que apresentam rearranjo do T2.13 e do T1.13, com uma sensibilidade de até uma célula tumoral em 1 milhão. Isso faz dele um método de escolha para o estudo de presença e de dinâmica da doença submicroscópica ao diagnóstico, durante a aplicação de protocolos terapêuticos. Entretanto, 23% dos casos de rabdomyosarcoma alveolar não apresentam essa translocação. O método de Fish é um método citogenético que utiliza recursos moleculares para visualizar localizações específicas de cromossomos, a partir do anelamento de sondas fluorescentes de oligonucleotídeos a locais específicos do cromossomo, localizando regiões dos genes alterados, com alto grau de complementariedade. Diferentemente da análise citogenética convencional, a técnica de Fish não requer a obtenção de metáfases, podendo ser detectadas alterações como deleções ou translocações em núcleos de intérfase obtidos de materiais de tumor fresco ou em blocos de parafina. Para a execução da técnica, os principais tipos de sonda utilizadas na técnica de Fish são sondas de sequenciamento de DNA repetitivo, sondas de cromossomos inteiros e sondas de sequência única. Essas sondas possuem algumas características, como, por exemplo, ter como alvo regiões do genoma rico em sequências repetitivas de DNA. Elas devem ser complementares ao DNA, que representa sequências repetitivas do genoma humano. E, se mais de 5% dos pares de base não forem complementares, a sonda irá hibridar de modo frouxo com a sequência-alvo, podendo dessa forma sair na lavagem. Na técnica de Fish, nós temos basicamente 4 procedimentos. O primeiro deles é a fixação e permeabilização da amostra, o segundo, a hibridização, o terceiro, a lavagem para remoção das sondas em excesso e, por último, a detecção pela microscopia fluorescente.
Essa figura representa esquematicamente os 4 processos pelos quais a técnica de Fish passa. A primeira etapa do processo é fazer uma cópia fluorescente da sequência da sonda ou uma cópia modificada da sequência da sonda que vai passar a ser fluorescente posteriormente no procedimento. Em seguida, antes que qualquer hibridação possa ocorrer, as sequências-alvo e sonda devem ser desnaturadas com calor ou produtos químicos, para que novas ligações de hidrogênio se formem entre o alvo e a sonda durante a etapa de hibridação subsequente. A sonda e as sequências-alvo são então misturadas, e a sonda híbrida especificamente com a sua sequência complementar no cromossomo. Se a sonda já estiver fluorescente, será possível detectar diretamente o local da hibridação. Em outros casos, uma etapa adicional pode ser necessária para visualizar a sonda hibridizada. Os híbridos formados entre as sondas e seus alvos cromossômicos podem ser detectados usando um microscópio fluorescente, possibilitando a identificação e localização de uma sequência de DNA clonada nos cromossomos da metáfora. Quando pensamos na execução da técnica, existem 3 pontos que são importantes de considerar. Um deles é a sensibilidade, que é a capacidade de captação de luz do microscópio em particular que vai ser utilizado. Outro é a resolução, que é a capacidade de distinguir entre 2 pontos ao longo do comprimento de um cromossomo. E também é importante considerar o quanto condensado aquele DNA está. Dentre as aplicações que a técnica de Fish proporciona está a identificação da posição de genes, o diagnóstico de anormalidades cromossômicas ou clínicas, a triagem pré-natal, mapeamento genético e análise de cromossomos interfásicos. No que diz respeito ao rabdomiossarcoma alveolar, a técnica de Fish emprega algumas vantagens, como, por exemplo, alta especificidade, rapidez e variedade de amostras biológicas, o que é importante para o sucesso na recuperação do paciente. Além disso, métodos de imagem que são comumente empregados para diagnóstico são inespecíficos, lentos e suscetíveis a falsos positivos e negativos. E eles também precisam que a doença esteja em um estado mais avançado para terem sucesso no diagnóstico. Ou seja, empregando essa metodologia de diagnóstico de imagem pode atrasar um diagnóstico do paciente. Também há uma análise de grande número de células em metáfase e intérfase, o que contorna a dificuldade de obtenção de metáfases de células neoplásicas, possibilitando que sequências de ácidos nucleicos sem alterar as células. A técnica de Fish também é um método quantitativo, que permite monitoramento eficaz da terapia e detecção de doença residual mínima após a remissão clínica.